Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Nos últimos 3 vídeos falamos da bandeira da causa palestina que foi assumida pelos movimentos de esquerda no mundo, aliado ao movimento jihadista islâmico, que visa não apenas a destruição de Israel, mas também da civilização judaico-cristã ocidental, com o objetivo de estabelecer um califado global liderado por um homem santo que governe e fale em nome de Alá, isto conforme afirmou Mossab Hassan Youssef em seu livro O Filho do Hamas. Talvez alguns que assistem este canal, julguem que esses assuntos sejam demasiadamente políticos para serem abordados aqui. O fato é que esses assuntos políticos têm uma grande influência sobre nossa vida cristã, pois somos chamados a nos posicionar frente a fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Lembremos que na época da Segunda Guerra Mundial, o silêncio da população alemã frente à perseguição dos judeus levou aos horrores praticados pelo governo alemão contra os judeus durante aquele conflito. Infelizmente, a memória humana é curta e hoje, 80 anos após o encerramento do grande conflito, lá de 1939 a 45, vemos situações semelhantes acontecerem e o silêncio ocidental pode propiciar uma nova noite dos cristais, como ocorrido em novembro de 38, em toda a Alemanha, que já incluía a Áustria e a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, onde centenas de sinagogas, comércios, residências de judeus em todo o Reich alemão foram atacadas, vandalizadas, saqueadas e destruídas. Muitas foram incendiadas. Só que desta vez temos o risco adicional de vermos as bases culturais ocidentais serem reduzidas a cinzas pela força. Vimos em Nova York na semana passada, dias após a eleição de Zohran Mamdani, islâmico e de esquerda, como novo prefeito da cidade, que uma escola judaica em Nova York amanheceu com a sua fachada pichada com o símbolo do partido alemão que dominava nos idos da década de 30 do século passado, que é conhecido por um nome que eu não posso falar aqui no YouTube, mas também é conhecido como a Cruz Gamada. Se vocês não identificam qual é este símbolo, procurem na internet o Cruz Gamada e vocês verão qual é o símbolo. Bem, os ataques continuam e, como falei em vídeos anteriores, eles não representam risco apenas para o povo judeu, mas para todo o Ocidente, herdeiro da cultura judaico-cristã, pois o objetivo é destruir os alicerces de fé e cultura ocidental. Então, após a vinheta, vamos para o vídeo desta semana, que é mais um alerta sobre o avanço desta agenda pelo mundo, desta vez na Inglaterra. Então, a reportagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é da Gazeta do Povo. Foi publicada no dia 17 de outubro, um pouco menos de um mês atrás, quase um mês atrás. Mas diz: torcedores de clube israelense são proibidos de ver jogo na Inglaterra por razões de segurança, entre aspas, né? E tem uma foto de um torcedor, né, israelense, que aparentemente está no aeroporto, está chegando, alguma coisa, e tem a legenda da foto falando torcedor do Maccabi Tel Aviv Futebol Clube, segurando o escudo da equipe. Então, provavelmente, ele está chegando ou saindo do jogo que ele não pôde assistir, né? E a matéria diz: torcedores do Maccabi Tel Aviv
clube de futebol de Israel foram proibidos de comparecer ao jogo da equipe contra o Aston Villa, marcado para ocorrer no dia 6 de novembro em Birmingham, na Inglaterra, pela Liga Europa da UEFA. A decisão foi tomada por autoridades locais após a polícia classificar a partida como, aspas, de alto risco, o que provocou uma onda de críticas em Israel e no Reino Unido. O chamado Safety Advisory Group, que a sigla é SAG, órgão responsável pela emissão dos certificados de segurança dos estádios britânicos, informou que não permitirá a presença de torcedores visitantes israelenses, aspas, por motivo de segurança pública e devido à possibilidade de protestos nas imediações do estádio, fecha aspas. O clube inglês Aston Villa confirmou a medida em nota oficial, afirmando que mantém diálogo constante com o Maccabi Tel Aviv e as autoridades locais, com a segurança dos torcedores e moradores em primeiro plano. A proibição inédita em participar em partidas recentes da Liga Europa foi condenada por autoridades israelenses e britânicas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou a decisão como um erro grave. Esta é a decisão errada. Não toleraremos o antissemitismo em nossas ruas. O papel da polícia é garantir que todos os torcedores possam assistir ao jogo sem medo de violência ou intimidação, afirmou o premier em publicação no X. Por sua vez, a líder do Partido Conservador da Inglaterra, Kemi Badenoch, criticou o governo Starmer e a decisão do SAG. Aspas para ela, isto é uma desgraça nacional. Como chegamos a esse ponto? Starmer prometeu que os judeus seriam bem-vindos e seguros na Grã-Bretanha. Se ele não garantir que torcedores judeus possam entrar em qualquer estádio, enviaremos uma mensagem horrenda. Há partes do país onde judeus simplesmente não podem ir, fecha aspas, disse ela. Em Israel, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, chamou a decisão de vergonhosa. Aspas para ele, peço às autoridades britânicas que revertam essa decisão covarde, fecha aspas, escreveu ele nas redes sociais. A UEFA, organizadora da Liga Europa, manifestou preocupação com a decisão do SAG e pediu ao governo britânico que encontre uma solução que permita a presença dos torcedores israelenses na partida de novembro. Aspas para ele, a UEFA quer que os fãs possam viajar e apoiar suas equipes em um ambiente seguro e acolhedor, disse a entidade, incentivando todas as partes a acordarem medidas adequadas para garantir isto, fecha aspas. A polícia da cidade de West Midlands defendeu a decisão, afirmando que o jogo foi classificado como de alto risco após uma avaliação detalhada e citando episódios de violência e crimes de ódio ocorridos em 2024, quando torcedores do Maccabi Tel Aviv foram atacados por grupos antissemitas após um jogo contra o Ajax em Amsterdã. Aspas para ele, com base em nossa avaliação profissional, acreditamos que esta medida ajudará a mitigar riscos à segurança pública, fecha aspas, declarou a corporação. O Conselho de Liderança Judaica da Inglaterra classificou a medida como perversa e sugeriu que o jogo seja disputado com portões fechados, caso a polícia não consiga garantir a segurança de todos. O governo britânico convocou uma reunião de emergência nesta sexta-feira, 17, para discutir o caso e avaliar formas de reverter a proibição. Há uma tentativa de encontrar um caminho, disse um porta-voz do gabinete de Starmer. E essa notícia saiu também na CNN, tem mais um dado, por isso que eu estou colocando já em seguida. Então saiu na CNN Brasil
é essa notícia do dia 5 de novembro, né? Eles publicaram um pouco depois, o jogo parece que foi dia 7, ou era para ser, não sei. Não sei se foi, se cancelaram, não sei. Mas saiu dia 5 de novembro. E o título da reportagem é Birmingham tem protestos contra Israel antes de Aston Villa e Maccabi. Torcedores do clube israelense foram proibidos de comparecer ao Villa Park para jogo da Europa League como eu disse, do dia 5 do 11, e tem uma foto dos protestos que ocorreram na Inglaterra contra os visitantes, as pessoas que iriam assistir o jogo, porque é um jogo com um time israelense. Obviamente tem que ter a bandeira palestina, né? A bandeira da Palestina tem que estar. Até para um jogo de futebol eles têm que estar lá. E tem aqui uma frase, né? Que a tradução literal é: chutem para fora Israel da FIFA. Chutem Israel fora da FIFA, né? Isso seria a tradução literal, que foi desse jeito que eles traduziram. Você pode ver a foto inteira e que tem a legenda embaixo, que está: chutem Israel para fora da FIFA, diz a faixa em Birmingham. Mas o melhor talvez fosse expulsem Israel da FIFA. Mas o literal é isso: chuta Israel para fora da FIFA. É isso que eles querem. Quer dizer, eles querem chutar Israel para fora da terra deles, de tudo quanto é lugar. Isso se chama preconceito racial, né? Gostem ou não gostem, é isto que se trata. Mas, como é contra Israel, é permitido, né? Se fosse contra negro, contra homossexual, contra mulher, qualquer outra coisa, é motivo de prisão. Mas como é contra Israel, tudo bem, é permitido. Afinal de contas, é Israel. É isso que... a mensagem é essa. E eles continuam a reportagem, que fala que manifestantes em Birmingham exibiram faixas e bandeiras palestinas, óbvio, né, acima de uma importante via nesta quarta-feira. Devia ser um viaduto, né, que os carros passavam embaixo, eles estavam ali mostrando a faixa. Antes da partida entre Maccabi Tel Aviv e Aston Villa pela Europa League. O jogo, que acontecerá no Villa Park, gerou controvérsia após a proibição da presença de torcedores visitantes, devido a preocupações da polícia com a segurança pública. Tem um monte de incoerências nisso, né? Porque briga entre torcidas não é só contra jogo que tem Israel, né? Você pega jogos mesmo, aqui no Brasil a gente não precisa nem falar, né? Mas mesmo na Europa, que em tese seriam mais educados, não sei o quê, que é tudo conversa mole, né? Até lá você vê, na Alemanha você tem briga de torcida, na Inglaterra tem briga de torcida, na Holanda, enfim, tudo quanto é canto. Aonde tem gente, vai ter problema desse tipo, né? Agora, por que no jogo de Israel, especificamente, que vai ter Israel, eles tomam uma medida desse tipo, né? Eles proíbem uma parte da torcida, né? A torcida israelense, no caso, não pode assistir, só os do local, né? Eu não sei como chamar isso se não for preconceito, né? Então essas duas eram as reportagens que eu queria mostrar para vocês. Todo preconceito, principalmente étnico, deve ser combatido, mas, simultaneamente, desejamos, quando recebemos imigrantes em nossa nação, que a nossa cultura, religião, costumes sejam respeitados, assim como devemos respeitar os deles.
O que vemos em alguns casos, como na Alemanha, onde em escolas e festas tradicionais cristãs estão sendo proibidas ou canceladas para não ofender a população imigrante de maioria islâmica. E como mostrei em reportagem semanas atrás, jovens estudantes alemães, com medo do assédio nas escolas, estão querendo tornar-se muçulmanos para evitar problemas. Que cada um tenha a liberdade de realizar os seus cultos, mas não obrigar a todos que adotem a sua fé, principalmente quando isto é forçado, inclusive com ameaças físicas. No caso dos judeus, como vimos nas reportagens anteriores, nos chama a atenção, pois isso está se espalhando mundo afora, inclusive aqui no Brasil, pois ainda esta semana, lá na COP30, que está se realizando em Belém do Pará, houve uma manifestação do PSOL que contou com alguns indígenas aliciados pelo partido, efetuando protestos no local onde acontece o evento. E no meio dos manifestantes havia uma bandeira palestina. Dizem que a manifestação era dos indígenas, o que não acredito. Ainda mais quando aparece uma bandeira da Palestina no meio da manifestação. É difícil crer que os indígenas tivessem no meio de sua aldeia uma bandeira dessa e decidiram levá-la junto no protesto. É risível. O que vemos é uma tentativa de eliminar os judeus do convívio das demais pessoas, assim como fizeram na Segunda Guerra com os guetos. A pergunta é: quando isto acontecerá também com os cristãos? Precisamos resistir ao inimigo, manter a nossa fé e a nossa liberdade religiosa lutando com as armas institucionais que as nações possuem, que são a liberdade de credo e de expressão, mas acima de tudo com aquelas armas descritas por Paulo em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe as nações desse mundo, aqueles que ainda não quiseram ou não tiveram oportunidade de viver o Evangelho de Cristo e que caminham pelos vales escuros dessas ideologias que não reconhecem a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.